Olá, que Deus abençoe a todos. Nas artes marciais, de origem japonesa especialmente, existe uma estrutura de conceitos e princípios filosóficos que é muito interessante e norteia aquele praticante que deseja se aprofundar no conhecimento de toda essa variada gama de elementos que constituem as artes marciais, que ao longo de séculos e séculos e séculos de elaboração chegaram a esse conteúdo vasto e tão interessante. Chama-se Budo, esta estrutura filosófica, que significa caminho do guerreiro. Um dos conceitos que eu gostaria de destacar é o Zanshin. Zanshin significa basicamente estado de alerta, porém não estado de alerta com estresse, não estado de atenção com paranoia, mas estado de presença, estado de atenção consigo mesmo e atenção com o contexto onde a gente está realizando as nossas atividades, seja quais elas forem no momento. Em outras palavras, viver da forma mais plena o momento em que estamos passando. Este conceito é muito importante e faz parte de todo o conteúdo relacionado com os princípios básicos da defesa pessoal, que visa a preservação da nossa integridade física, que também inclui integridade emocional e mental. Dentro do nosso meio espírita, espiritualista, cristão, evangélico, há uma série de princípios que são utilizados de forma bastante corriqueira. Alguns extraídos diretamente dos textos evangélicos. Um destes últimos é bastante utilizado e eu tenho percebido que muitas vezes ele é fruto de um entendimento relativo do contexto onde os fatos que levaram a esse conceito apresentaram. São 3 dos evangelistas que apresentam relatos semelhantes sobre o que aconteceu e que levou à elaboração deste princípio: vigiai e orar sem cessar. Vigiai e orai sem cessar. Eram momentos muito tumultuados e o Mestre Jesus já tinha anunciado que proximamente ele deveria partir. Esse anúncio tinha suscitado nos discípulos uma série de dúvidas em relação ao seu próprio futuro, que tinham, de alguma maneira, produzido desequilíbrios emocionais de diversa ordem, tanto no individual quanto no coletivo. O que aconteceria com ele se o mestre realmente tivesse que partir? E se a ausência do mestre fosse permanente? O que viria a seguir depois? Já tinha acontecido o episódio da última ceia, já tinha acontecido o episódio em que Judas negocia com os emissários do templo a entrega do local onde o Mestre Jesus estaria. E nesse contexto, o Mestre Jesus, conhecedor dos fatos e conhecedor também do que poderia esperar de cada um daqueles com os quais ele convivia, chama Pedro
e chama os 2 filhos do Zebedeu, e o grupo dos 4 sobe o Monte das Oliveiras até o local chamado Getsemane. Naquele local, o Mestre Jesus recomenda aos 3 discípulos que fiquem atentos, vigiantes, que ele está precisando muito de orar, porque se sente entristecido e angustiado. Ele se afasta e naquele momento, na sua rogativa, ele clama a Deus para que, se possível for, ele não tenha que beber daquele cálice, aquela taça amarga do sofrimento que o Mestre sabia. Estava muito próximo. Depois de um certo tempo, retorna ao local onde tinha deixado, bem próximo. Os discípulos os encontram dormindo. Aí chama a atenção deles. Vocês não puderam ficar vigiando, nem sequer por 1 hora? Eu preciso. E vocês atentos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fiquem atentos. E se afastou novamente para orar. Do mesmo jeito, sua rogativa aconteceu no mesmo sentido. E, retornando ao local, encontra novamente os discípulos dormindo. Novamente chama a atenção deles e retorna para concluir sua oração, sua rogativa. Pela 3ª vez, os fatos se repetem. Eles estão dormindo. E nesse momento o Mestre esclarece. Agora o momento é chegado. A traição está acontecendo. E se sucedem os fatos em que tem o beijo de Judas, tem os soldados do templo aprisionando Jesus, Pedro reage com a espada, e vem aquela sequência terrível de sofrimentos e torturas que nós já conhecemos. No que diz respeito a cada um de nós, que estamos distantes desse contexto de intenso sofrimento que foi provocado ao Mestre Jesus, nossas questões emocionais também interferem muito no que diz respeito à nossa atitude diante dos chamados da vida e do Mestre Jesus. A vida constantemente está nos chamando para nos mantermos despertos. Desperta e permaneça acordado. Esse é o chamado da vida. Porque a vida precisa de nós, enquanto co-criadores do mundo que habitamos. E, sobretudo, enquanto co-criadores do mundo que aspiramos a habitar, que é o planeta regenerado com uma nova humanidade da qual pretendemos fazer parte. Então, vigiar e orar sem cessar não necessariamente implica numa atitude de joelho no chão ou de olhar a vida dos outros, mas, sobretudo, estamos atentos a nós mesmos, ao contexto onde nós estamos relacionando com as outras pessoas, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, entendendo que cada instante tem a sua importância e que a nossa atitude interna de atenção a nós mesmos, de atenção com os detalhes, faz muita diferença, porque muitas vezes a espiritualidade maior, sob a direção do Mestre Jesus, está agindo, operante, dinâmica, ativa, e aquilo que nós produzimos em termos emocionais, em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, é material, ferramenta, que é útil para que a espiritualidade e o Mestre Jesus façam o seu trabalho. Que aconteça mesmo quando a gente não faça a nossa parte. Mas para nós é muito importante que a gente faça a nossa parte. Vigiemos e oremos da forma mais amorosa possível, incluindo nessa vigília a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe, ilumine os nossos passos e nos conduza à glória.